dia, sejam bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. É uma alegria ter você aqui todas as manhãs. Eu espero abençoar a sua vida hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, receba essa live com toda a minha gratidão por este momento de privilégio que o Senhor permite a minha vida neste momento com os meus irmãos. É muito bom estar nessa mesa conversando e lendo a Tua Palavra. E eu te peço que, se de alguma forma eu me equivocar no jeito de falar ou me expressar, que o Senhor complete essa palavra no coração dos meus irmãos, me deixe ser útil na vida deles, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, gente. Obrigada pela presença, sejam bem-vindos. Hoje eu quero falar de como a gente gosta de ter as coisas tudo explicadinhas, né? Eu sempre gosto das coisas muito bem explicadas, porque eu gosto de suprir a expectativa que as pessoas colocam em mim. Então, se você quer que eu faça alguma coisa para você, eu vou querer entender exatamente o que você quer. Então, às vezes, uma explicação para mim não vai bastar. Eu vou querer saber tudo direitinho, nos mínimos detalhes. Tinha um personagem, assim, de humor, né? Eu gosto de saber as coisas nos mínimos detalhes. E eu sempre gostei de explicações. Sempre. Quando alguém tem uma demanda para eu fazer, alguma coisa, eu pergunto e pergunto e pergunto, porque eu quero uma segurança no meu entendimento. Eu quero uma clareza, eu quero estar segura do que realmente eu preciso fazer. Eu não quero fazer um negócio que eu estou insegura, que eu estou incerta. É horrível isso, né, gente? É terrível. Por que eu gosto de ter tudo explicado? Porque eu quero ter a segurança no meu entendimento que eu vou acertar. Que eu vou ter o controle do resultado. Ou pelo menos tentar ter o controle de resultado, porque ninguém tem controle de resultado nenhum. Mas por querer as coisas explicadinhas, eu também sou uma pessoa que gosta de explicar as coisas. E se vocês já perceberam aqui, quem está comigo há mais tempo, já percebeu que eu sou repetitiva. Eu não sabia que eu era repetitiva. Uma vez uma amiga falou: Fernanda, quando você está falando uma coisa, você repete. Você já falou, você vem e repete de novo a mesma coisa que você falou. Se bem que numa live é até interessante esse meu defeito, essa minha mania, porque como na live às vezes as pessoas entram e saem, e às vezes uma pessoa acabou de chegar e não ouviu, então eu repetindo, né? Então funciona na live, mas na vida real é chato você estar com uma pessoa, é exaustivo você estar com uma pessoa que ela fica falando uma coisa e de repente ela repete aquilo. Você já ouviu, você já entendeu, mas eu sempre gostei de dar muitas explicações, porque eu gosto de ouvir explicações, mas eu tenho aprendido que eu não preciso dar explicações de tudo da minha vida. Eu não preciso contar toda a história. Eu sou bacharel em Direito e tem algumas coisas que o Direito ensina a gente, né? A gente não precisa falar tudo o que a gente sabe. A gente tem que falar apenas o que é perguntado. Fala assim, na frente do juiz, você não precisa contar tudo que você sabe. Responde apenas o que o juiz perguntar. Mas eu sempre fui alguém assim que gosto de explicar e às vezes me torno repetitiva explicando, mas ao mesmo tempo, em contrapartida, eu acabei de repetir, né, gente? Tô acabando repetindo de novo. Eu gosto de ouvir explicações porque eu quero ter segurança. E sem perceber, essas manias que a gente tem, a gente transfere para Deus. A gente quer que Deus explique pra gente. A gente quer tudo explicadinho, nos mínimos detalhes. Queremos essas explicações. Só que a fé, ela não explica tudo. A fé, ela escolhe descansar mesmo quando a gente não entende. E eu tenho aprendido com Deus de que Ele não dá explicações pra gente. Mas Ele é o único que tem os olhos em todos os lugares.
Ele é o único que tem os olhos em todas as situações. E eu me lembro de situações que eu vivi com os meus filhos. Existe uma frase que pai fala muito, mãe fala muito, fala, porque sim é resposta sim. Então, porque não é resposta sim. O filho pergunta pra você, pode ir? Você fala, não. Mas por que não? Aí você fala, por que não? E eu já tô falando, por que não, por que não? Por que a gente dá essa resposta pros nossos filhos? Porque a gente não sabe. A gente não tá falando por que não pra punir nossos filhos, por que não porque a gente gosta de ver eles, como eles reagem à nossa autoridade. Geralmente, quando a gente diz um não pro nosso filho, a gente tá querendo proteger, a gente tá querendo ensinar. A intenção do nosso coração é boa, mas às vezes a gente diz não pro nosso filho, pros nossos filhos, a gente nem sabe o porquê. A gente só sentiu, né? A minha mãe, uma vez ela falou assim, minha mãe falava desse jeito pra mim, aquela amiga sua, eu não quero mais você andando com ela. Eu falava, uai mãe, mas por que eu não posso andar mais com fulano? Minha mãe falava assim, não sei. Não sei, mas eu não quero mais. Então eu achava que a minha mãe estava usando de uma autoridade. Eu não confiava no sentimento da minha mãe. Eu achava que ela estava dizendo não para me punir. E porque ela não foi com a cara da minha amiga, simplesmente ela estava dizendo não. Porque minha mãe era uma pessoa ruim, uma pessoa enjoada. E eu falava, mãe, mas por quê? Eu posso falar então que a senhora não é pra... Minha mãe, nossa Deus. Minha mãe falava assim, não quero que você ande com fulana de tal. E não é pra falar que é eu que não deixo. Minha mãe falava assim, gente. E aí eu já tava bem amiga e simplesmente eu tinha que parar e não podia falar que era minha mãe, que minha mãe não aceitava falar. E a minha mãe falava assim, se vier pedir pra dormir na casa, eu vou deixar. Se a pessoa vir pedir, mas se você for, você vai apanhar. Minha mãe colocava a gente em algumas situações assim complicadas. Então minha mãe falava assim, não deixa ninguém vir pedir pra mim. Porque se pedir pra mim, eu vou deixar. Só que se você for, você vai apanhar. Então, é você que é pra falar comigo. Tudo que amigo quiser, que decidir, que você vem você falar comigo. Porque se vier amigo aqui, eu vou dizer que pode. Mas vai, se você for, você vai apanhar. E aí eu me senti assim. É porque os nossos pais, nós como pais também, a gente sente as situações que são perigosas, só que a gente não sabe o que é. A gente só sente que tem alguma coisa errada. Por causa da nossa vivência de vida. Só que a gente não consegue explicar para o filho que é um sentimento, que é uma sensação. A gente não tem os olhos em todo lugar, a gente não tem essa resposta para eles. E a gente responde, porque não é resposta assim, pronto, acabou, eu sou mais velho, eu sou autoridade, pronto, a gente usa disso. E quando os filhos crescem, eles descobrem que a mãe estava certa, aquela amiga ia trair ela, aquela amiga estava com a intenção mal e ruim. E aí, quando a gente cresce, a gente entende os nossos pais, principalmente quando nós temos os nossos filhos. Mas essa relação, a gente acaba usando dessas mesmas coisas com Deus. Nós achamos que Deus não está sendo claro, que Deus não nos dá todas as explicações, porque Ele simplesmente quer nos ver sofrer, fica retendo ali as nossas respostas, porque ou às vezes Ele está com muita coisa para fazer, não tem tempo pra gente. Ele é Deus. Ele é Deus, Ele não precisa dar explicações, porque Ele é verdade. Ele é a verdade. E a verdade não precisa ser explicada, ela simplesmente é. Ela existe. E por que os pais têm essa dificuldade de explicar nos mínimos detalhes para os filhos? Porque os olhos dos pais não estão em todo lugar. Mas os olhos de Deus estão em todo lugar. Os olhos de Deus estão em todas as situações. Deus ouviu conversas que você não ouviu. Deus consegue ir lá na frente e ver coisas que você não tem ideia do que seja. E outra, tem muitas coisas na nossa vida que se nós tivéssemos explicações, nós não faríamos, nós não escolheríamos aquele caminho. E deixaríamos de ganhar
muitas bênçãos que aquele caminho trouxesse. Por quê? O entendimento nosso, nós fazemos dele uma segurança para a gente ter controle sobre a nossa história, sobre os resultados. Só que isso é ilusório. Lá em Provérbios 3, de 5 a 6, Salomão fala: confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Não tropece, reconheça a Deus em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Por quê? Salomão não está falando assim, se você entender, você pode confiar. Você conheceu aquela pessoa? Pode confiar. Você entendeu? Pode confiar. Só que o que o Salomão está falando não é isso. O que Salomão está dizendo é o seguinte: o seu entendimento não pode ser o alicerce da sua jornada. O seu entendimento não pode ser a base, o lugar onde você firma a sua jornada. Porque você não vê tudo. Você só vê parte da história. Você só vê parte, uma parte. O seu entendimento precisa estar no Senhor, em Deus. Porque Ele vê todas as coisas. E Ele segura a nossa vida nas mãos dEle. Ele é o Criador. Jó, ele perdeu tudo, sofreu demais, chorou muito, gritou muitas vezes pedindo explicações. Quando Deus aparece, Deus não dá nenhuma explicação para Jó. Ele se revela. Ele diz para Jó não a resposta que Jó estava esperando, mas ele disse quem ele era. E ele se revela e Jó entende que o Criador de todas as coisas sustentava a vida dele, segurava a vida dele com as próprias mãos. E Jó admite, no capítulo 42, versículo 5, ele admite: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Você fala, então não pode ter dúvida, né? Não pode duvidar, né, Fernanda? Não, a dúvida é boa. Nós precisamos questionar, sim, precisamos perguntar. Porque foi perguntando, foi tendo dúvidas, que Jó entendeu quem Deus era. E Deus é o alicerce onde ele poderia colocar toda a confiança dele. Porque Deus era o Criador de todas as coisas. Então ele fala assim: eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Às vezes a gente pensa assim: não, para ter fé eu não posso duvidar. Não tem problema você duvidar. Faz parte duvidar. Faz parte perguntar. Faz parte a gente não entender e querer saber às vezes algumas coisas. O que a gente não pode? É morar nessa dúvida. Porque a sua dúvida você tem que levar para o lugar certo, que é para Deus, como Jó fez. As dúvidas trazem declarações preciosas da parte de Deus que revelam que o nosso entendimento é só uma parte, que Ele vê o todo. Então, não tem problema que às vezes você fala assim: eu tenho pouca fé, eu duvido demais. Não tem problema você duvidar. O problema é você ficar com essas dúvidas no seu coração. Faça como Jó. Grite, reclame mesmo, chore, brigue, mas chegue na presença de Deus, jogue todas as suas dúvidas. Nós tivemos declarações preciosas no Novo Testamento de Jesus sobre as dúvidas dos discípulos. Tomé teve dúvidas. E Jesus falou: já que você não acredita, vaza daqui. Já que você está em dúvida, some daqui. Eu quero só quem acredita em mim. Só abrindo um parênteses. Às vezes alguém tem uma mensagem de Deus para trazer na internet e fala assim: se você acredita, fica nesse vídeo. Se você não acredita, passa para frente. Gente, se você vai falar a palavra de Deus, é justamente os que não acreditam que tem que ouvir. Para mim, se o vídeo começa assim, para você que é assim, fica. Se não é, passa. Eu já passo. Mesmo sendo algo, mesmo que sendo um vídeo evangélico. Porque o evangelho é para todo mundo. É para quem acredita e para quem não acredita. O evangelho, a palavra de Deus, ela é para todo mundo. E às vezes está faltando só essa palavra que você carrega, que você mandou passar para frente o vídeo.
Não tem problema as pessoas duvidarem, a dúvida ela é importante porque traz entendimento e conhecimento. A fé, o que é a fé? A fé é você crer, mesmo que você não entenda. Mas não tem problema você levar essas dúvidas para Deus. Porque às vezes a pessoa fala assim, a fé é não duvidar. Sim, mas se a dúvida vir, você sabe para onde você jogar. Depois que você joga, você confia no que Deus tem para sua vida. A dúvida, ela faz parte. Tomé fala, eu só vou acreditar que é Jesus mesmo se eu colocar a mão na ferida. E Jesus fala, vem cá, rapaz. Ó aqui as marcas. Pega a sua mão, coloca aqui, onde entrou a lança. Coloca as mãos aqui. E teve a declaração, uma das declarações mais lindas do Novo Testamento. Porque Tomé, assim que ele coloca as mãos, que ele vê que é Jesus, ele fala, meu Senhor, meu Deus. Que declaração poderosa, que declaração linda, mas teve que ter uma dúvida antes. E Jesus não ficou explicando, só falou, coloca aqui a mão. Coloca aqui sua mão. E Filipe, né? Filipe pergunta sobre a Trindade. E aí Jesus fala assim, vocês estão andando comigo há bastante tempo, vocês ainda não entenderam que nós somos um. Mas por causa dessa dúvida aí, Jesus faz uma das declarações mais lindas do Evangelho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha que declaração maravilhosa, mas foi a resposta de uma dúvida antes que o discípulo levanta ali. Então, às vezes, as dúvidas vêm para nós ouvirmos declarações de Deus que vão aquecer o nosso coração, vão aquecer gerações. Olha, essa declaração de Jesus veio depois de questionamentos. Que coisa mais bonita, que coisa mais linda isso. Eu não sei se hoje o seu coração está inseguro porque você não tem todas as respostas. Mas Jó entendeu que o Deus que criou o universo, que sustentava a vida humana nas mãos, não precisa dar explicações. Eu entendo que se eu tivesse as explicações da minha jornada, eu não teria escolhido, feito as escolhas, eu não teria vindo pelo caminho que eu vim. Eu tive uma direção de Deus para as escolhas que eu tive, mas não tive explicações. Eu senti paz nas escolhas que eu fiz, nas decisões que eu fiz, mas vim mesmo sem entender. Às vezes a gente fica pensando muito, querendo muita clareza, e a gente fica paralisado, não faz nada. Porque a gente tem muita opção. Nós temos muitos caminhos para escolher. E a gente tem muitas dúvidas. Só que essas dúvidas não é para a gente ficar dentro do nosso coração duvidando e falando para as pessoas, eu não sei o que eu escolho, não sei o que eu decido. Leva para Deus essas dúvidas. Não é falta de fé a dúvida surgir, porque ela vai aparecer. A falta de fé é você alimentar essas dúvidas, querendo explicações de um Deus que não precisa de explicações. Jó ficou satisfeito, saciado com a declaração que Deus fez sobre quem ele é. Os discípulos também, quando Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu não preciso explicar, basta vir até mim, basta chegar até aqui, perto, porque o entendimento, o nosso próprio entendimento não pode ser base para as nossas escolhas, porque nós só conseguimos ver uma parte. Mas o Deus que sustenta o universo e as nossas vidas nas mãos dele quer ser conhecido de perto por você.
Então vai para a presença dele, chora, faz igual Jó, grita, reclama e fala, eu quero uma direção do Senhor. E essa direção vem normalmente sem você entender o caminho. Mas é um caminho seguro, onde você pode firmar seus pés. Porque aquele que te sustenta, ele não dorme. Salmo 121, sugestão de leitura para você. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não dorme, ele não cochila, ele guarda a sua entrada, ele guarda a sua saída. Desde agora e para sempre. Coloca a mão no coração, vou orar por você. Pai, santificado seja o teu nome. Venha a nós o governo do Senhor e seja feita a tua vontade na nossa vida, porque a tua vontade é boa, é perfeita, é agradável. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nós queremos a nossa necessidade de hoje sendo suprida. A dia amanhã nós confiamos que o Senhor suprirá da mesma forma que está suprindo hoje a necessidade de hoje. Assim como o maná que desce do céu, nós confiamos na porção do dia de hoje para nós, no nosso trabalho, na faculdade, na nossa família. Onde nós colocarmos a planta do pé, nós temos o suficiente para resolver nossas questões do dia de hoje, porque o Senhor é o Deus que sustenta a nossa vida e a nossa jornada em suas mãos. Em nome de Jesus, agora na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo, viu, Lutinho? Deus abençoe você, derrame cura sobre você, derrame cura sobre todos que estão aqui com alguma enfermidade no corpo e derrame cura agora sobre todas as suas enfermidades na alma, em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã às 6h30. Tchau, tchau.